Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula de estatística descritiva. Vamos falar nessa aula sobre o coeficiente de variação, que eu vou representar por CV, coeficiente de variação. Bem, vamos definir o coeficiente de variação da seguinte maneira. Vou chamar de CV o coeficiente de variação. E ele será definido como sendo a razão entre o desvio padrão pela média aritmética. Então, o coeficiente de variação de uma variável x, vou botar x aqui para identificar a variável, será o desvio padrão de x dividido pela média aritmética de x. Isso se essa média aritmética de x for diferente de zero. Se for diferente de zero. Então, o coeficiente de variação será a razão entre o desvio padrão e a média aritmética. Se a média aritmética for diferente de zero. Isso quer dizer que o coeficiente de variação só vai existir para as variáveis com média diferente de zero. Se a média for igual a zero, não teremos o coeficiente de variação definido. Ele também poderá ser chamado de variação relativa. Se alguém falar, calcule a variação relativa, ou a dispersão relativa. Então, pode-se falar dispersão relativa, variação relativa. É o coeficiente de variação. É o desvio padrão dividido pela média aritmética se a média aritmética for diferente de zero. Se a média aritmética for zero, não teremos o coeficiente de variação. Só vai existir para variáveis com média diferente de zero. Baseado nisso, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Veja uma questão de uma prova anterior. Diz assim, considerando as respectivas definições e propriedades relacionadas a medidas de posição e de variabilidade, é correto afirmar, letra A, concedendo um reajuste de 10% em todos os salários dos empregados de uma empresa, tem-se também que a respectiva variância fica multiplicada por 1,10. Certo ou errado? E você pode afirmar isso? Bem, se você concede um reajuste de 10% a todos os salários dos empregados de uma empresa, isso significa que tu vai multiplicar todos os salários por 1,10. Então, você vai multiplicar todos os salários por 1,10. Nesse caso, a variância altera, ela também fica multiplicada por 1,10. Errado. Quando você multiplica todos os dados por uma constante, a variância fica multiplicada coloca aqui, por 1,10 nesse caso, que seria a constante ao quadrado. Ficaria multiplicada por 1,10 ao quadrado e não por 1,10. Portanto, a alternativa da letra A está errada. Então, temos aqui um item errado. Letra A, o item está errado. Vamos ver a letra B? Letra B diz, definindo o coeficiente de variação, CV, como sendo o quociente da divisão do desvio padrão pela respectiva média aritmética, diferente de zero, de uma sequência de valores, tem-se que o coeficiente de variação também poderá ser obtido dividindo a correspondente variância pelo quadrado da média aritmética. Não. Olha, está errado. Ele começou certo, mas depois ele falou besteira. O coeficiente de variação ele é definido como sendo o coeficiente entre o desvio padrão e a média aritmética, se ela for diferente de zero. Isso é diferente da variância dividido pela média ao quadrado. Ele está dizendo que isso é igual. Não, isso é diferente.
Então, poderá ser obtido? Não, não poderá. Calculando a correspondente, dividindo a correspondente variância pelo quadrado da média aritmética? Não. Os valores vão ser diferentes. Então, o item B também está errado. O item B também está errado. Então, item A errado, item B errado. Vamos continuar. Veja o item C. Subtraindo um valor fixo de cada salário dos funcionários de uma empresa, tem-se que o respectivo desvio padrão dos novos valores será igual ao valor do desvio padrão dos valores anteriores? Certo. Isso está certinho. Nós aprendemos que se você criar uma variável y, que seria igual à variável x, somada ou subtraída de uma constante k, e então o desvio padrão de y seria igual ao desvio padrão de x. Quando você soma ou subtrai uma constante à variável, o novo desvio padrão ele não altera. Você lembra dessa propriedade? Então, continua sendo o valor igual. O desvio padrão não altera. Portanto, o item C está certo. A alternativa correta é a alternativa que a gente encontra no item C. Resposta da questão 10, letra C. Resposta letra C. Ok. A C está correta. Bem, já sabemos que a resposta é a alternativa da letra C. A letra D está errada, olha só. Dividindo todos os valores de uma sequência de números estritamente positivos por 4, quer dizer, se dividir todos os valores da sequência por 4, tem-se que o respectivo desvio padrão fica dividido por 2? Errado. Se a gente tiver uma variável x e dividir todos os valores por uma constante k, e então isso cria uma variável y, que é x dividido por k, o desvio padrão de y, o novo desvio padrão de y, seria então o desvio padrão de x dividido pelo próprio k. No caso, k seria o 4, dividido por 4. Portanto, o item está errado. Não ficaria dividido por 2. Ficaria dividido pelo próprio 4. Então, o item D está errado. O item E. Em qualquer distribuição de valores em estudo, a diferença entre a mediana e a moda é sempre diferente de zero? Não. O item está errado. Não é sempre diferente de zero. A diferença entre a mediana e a moda pode ser zero. Por exemplo, quer dizer, um contra-exemplo, eu teria se eu tivesse uma distribuição simétrica. Se eu tivesse uma distribuição simétrica, nesse caso, eu teria a média igual à mediana e igual à moda. E a diferença, então, seria zero. Não seria sempre diferente de zero. Então, o item E também está errado. Item E também está errado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa da letra C de casa. É o único item correto. Letra C. Vamos à próxima questão. Próxima questão é a questão número 11. Diz assim: o atributo W tem média amostral A, diferente de 0, e desvio padrão positivo B, diferente de 1. Considere a transformação Z igual a W menos A sobre B. Assinale a opção correta. Então, está me falando que W é um atributo que tem média igual a A, que é diferente de 0, e o desvio padrão igual a B. Então, W tem média A e desvio padrão B. Considere a transformação Z igual a W menos A sobre B. Então, vamos ver.
Vamos aqui fazer o resumo. Vamos resumir então. Eu tenho uma variável W e essa variável W tem a média W barra igual a A. E A é diferente de zero. E essa variável W tem o desvio padrão amostral, que eu vou chamar de S de W, igual a B. E este desvio padrão B é diferente de 1. Aí nós criamos uma nova variável, uma variável Z, fazendo uma transformação em W, onde o Z será então o W menos o W barra sobre o desvio de W. É isso sim, porque olha, repara que ele falou que o Z era igual ao W menos o A sobre B. Se o W é o Z menos A sobre B, o A é o W barra e o B é o desvio padrão. Bem, essa operação de transformar a variável W numa variável Z, fazendo essa operação, subtrair a média dividir pelo desvio padrão, essa operação é chamada de padronização. Você está padronizando a variável W e transformando uma nova variável Z. Quando você subtrai a média e divide pelo desvio padrão, você padronizou a variável. Nesse caso, essa nova média aritmética Z barra passa a ser zero. Realmente. Que se você for calcular o Z barra aqui, vamos calcular o Z barra só para verificar. Quem seria o Z barra? Bem, é isso aqui, então Z barra seria a média W barra menos a média da média, a própria média, sobre o desvio padrão. Então eu teria W barra menos W barra, média da W barra, que é a própria W barra, que é igual a zero. Portanto, eu tenho que a média passa a ser zero. E quem seria o desvio padrão de Z? Bem, quando você subtrai uma constante da variável, o desvio padrão não altera. Então, continua sendo o mesmo. Logo, o desvio padrão de Z seria o desvio padrão de W. Mas quando você divide, o desvio padrão fica dividido também sobre o desvio padrão de W. Isso quer dizer que o desvio padrão de Z seria desvio padrão de W sobre desvio padrão de W, fica B sobre B. B sobre B é 1. Portanto, quando você subtrai a média da variável e divide pelo desvio padrão, você padronizou. Essa nova variável é a variável padronizada, onde ela vai ter sempre a média zero e sempre o desvio padrão será igual a 1. A variável padronizada tem média 0 e desvio padrão 1. Média 0 e desvio padrão 1. É evidente que essa variável Z, como ela tem média 0 e desvio padrão 1, a média 0 faz com que ela não tem, por definição, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação só é definido para variáveis com média diferente de 0. Logo, o coeficiente de variação da variável Z, ele não existe, ele não está definido para essa variável. O de W existe, mas o de Z não, pois a média de Z é 0. Então, a média de Z é 0, o desvio padrão de Z é 1, e o coeficiente de variação não existe, não está definido para ele, pois ele tem média 0. E agora vamos responder. Vamos responder a questão? Questão número 11 diz: a média amostral de Z coincide com a de W? Não. Isso está errado. Isto está errado. O item A está errado. Por quê? A média de Z, acabamos de ver que é 0. E a média de W é igual a A, que é diferente de 0.
Então, não coincide. O item A está errado. O item A está errado. O item B, o coeficiente de variação amostral de Z. Opa, o coeficiente de variação amostral de Z. Ora, como Z tem média zero, o Z tem média zero, o coeficiente de variação não existe, não está definido aqui. O coeficiente de variação não está definido para a variável com média zero. Não está definido para a variável com média zero. Logo, o item B também está errado. O item B também está errado. Então, já eliminamos o item A e o item B está errado. Então, aqui, ó, eliminamos o A, está errado, o B está errado. O item C, o coeficiente de variação de Z não está definido. Certo, certo. Por quê? Por que não está definido? Porque Z tem média zero. E para variáveis com média zero, não temos, por definição, coeficiente de variação. Logo, o item correto é o item da letra C. Letra C, que diz que Z não tem definido o coeficiente de variação, pois a média de Z é zero. Certo. Item C é a resposta. Item C é a resposta. Mesmo assim, vamos ver a D. A D diz que a média de Z é A sobre B. Não. Já acabamos de ver que a média de Z é zero, porque você padronizou. Z é a variável padronizada, tem média zero e variância 1, ou média zero e digio padrão 1. O item D está errado, o item D está errado. Então, eliminamos o item D. E vamos eliminar o E? O E diz, o coeficiente de variação amostral de W e o de Z coincide? Não, o de Z nem tem coeficiente de variação. Média é zero. Logo, o item E também está errado. O item E também está errado. Não coincide, porque o Z nem tem coeficiente de variação. Então, o item E é errado. Logo, a única alternativa correta é a alternativa da letra C, que diz que o coeficiente de variação amostral de Z não está definido. Realmente não está, pois Z tem média zero. E para variáveis com média zero, não temos, por definição, coeficiente de variação. Esta foi a questão número 11, espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado, até lá.